Eu tenho percebido muitas correlações com relação à minha prática enquanto psicólogo e a Bíblia. Eu estava até falando hoje na EBD com o Thiago, né, que é incrível, né, porque muitas pessoas pesquisam várias coisas que a gente tem na Bíblia há anos. Né? O cristão acaba, assim, sai muito na vantagem, porque a Bíblia basicamente chama o quê? Coleção de livros. Você tem aqui diversos livros sobre diversos temas, você tem livros que falam sobre história, livros que falam sobre poesia, você tem ali salmos, sabe? Você tem cânticos maravilhosos ali de Davi, como a gente realmente canta aqui, né? Você tem ali falando sobre o futuro, né? Sobre a vinda de Cristo. Você tem diversas histórias na Bíblia hoje, né? Diversas histórias que ressoam na nossa vida. A gente lê a Bíblia, a gente lê o mesmo versículo em diversos momentos da nossa vida e a gente sente que Deus falou no nosso coração, como se fosse a primeira vez que a gente lendo aquilo, né? Eu lendo o Salmo 139 agora, fico completamente assim, chega quase a me arrepiar, assim, ver como é a maravilha de Deus, ver Davi compondo cada coisa lindas, né? E Deus tocou no meu coração para poder estar trazendo essa palavra para a igreja hoje, né? Então, antes disso, eu queria estar falando um pouco sobre, a Vanessa já colocou ali, né, sobre a jornada do herói, né? Que é basicamente, assim, o que é a jornada do herói? A jornada do herói ela foi descoberta, né? É uma estrutura que existe há muito tempo, ela foi descoberta por Joseph Campbell. Joseph Campbell foi um pesquisador, né? Alguém que estudou muito sobre diversos temas. Ele gostava de estudar muito sobre mitologia. E ele estudava muito a estrutura dos mitos, né? A estrutura das histórias. E ele, um cara assim, que ele começou a perceber que existe um determinado padrão de história que ele é repetido por diversas maneiras. Se você parar para pensar, tem muitas histórias que com certeza os irmãos já ouviram falar. Tem Senhor dos Anéis, Guerra nas Estrelas, O Rei Leão, Cinderela, Harry Potter. Pelo menos um desses os irmãos devem ter conhecido, né? Cinderela. Todas essas histórias, elas seguem um determinado padrão, tem uma determinada estrutura, que são 12 pontos, basicamente, né? Tem uma variação, às vezes tem um pouco mais, um pouco menos, mas algumas estruturas assim permanecem. Tem um chamado à aventura, a recusa do chamado, encontro com o mentor, cruzamento do limiar, testes, aliados, inimigos, abismo, morte, aprovação, recompensa, caminho de volta, ressurreição e o retorno para a Elixir, bênção, né? Algo a ser alcançado. Essa estrutura é uma estrutura básica em todas as histórias. Joseph Campbell ele gostava muito de estudar histórias, mitos, e ele observou que tinha um determinado padrão ali, estrutura. E adivinha onde ele encontrou esse padrão? Na Bíblia, através da história de Jonas. Um livro pequenininho na Bíblia, ali, acho que tem 3 ou 4 capítulos só, são 3 ou 4 páginas, é mínimo, é até difícil achar Jonas na Bíblia, né? Porque é um livro que quase realmente a gente não vê, né? A gente não é um livro tão extenso assim, que a gente costuma se desdobrar muito sobre ele. Então, Joseph Campbell ele olhou para Jonas e viu uma estrutura que existia ali na história. Eu queria estar compartilhando um pouco que Deus colocou no meu coração para poder estar falando sobre a história de Jonas. Então, eu vou estar lendo aqui para os irmãos, se quiser colocar ali, Thiago, Jonas 1. Na verdade, não coloca não, deixa aí. Eu vou ler aqui para os irmãos. Então, basicamente, Jonas, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu contra mim. Então, basicamente, Jonas, imagina assim, Jonas estava de boa, deitado numa rede lá, curtindo. E aí Deus falou: ô Jonas, vai lá para Nínive, né? Vai lá. O Jonas ele é basicamente um profeta. Vai lá e prega naquela cidade ali, né? Porque aquela cidade ali é uma cidade de pecadores que precisam se converter, né? E assim, Jonas foi tranquilo e feliz e contente para a cidade, né? Só que não. Jonas, ele foi chamado à aventura. Ele foi chamado para poder pregar a cidade. Ele recebeu uma missão de Deus, né? Ele estava ali. Pode voltar lá, Tiago. Deixa no isso. Ele estava no mundo comum dele, estava vivendo a vida dele ali, né? E a palavra do Senhor veio até ele e chamou ele para uma aventura, chamou ele para uma missão, um objetivo de vida, um propósito de vida, né? E é interessante, irmãos, que na medida que a gente for olhando para aquilo dali, tenta identificar as suas vidas. Qual é a missão?
Qual é o propósito? Qual é o chamado de Deus? Por que os irmãos estão aqui hoje, nessa noite? O que Deus ele colocou no coração de cada um de vocês? Qual é a missão? Porque no momento que a gente decide aceitar a Cristo, a gente entende que tem um propósito maior nas nossas vidas, que a gente não está aqui à toa, a gente não está por acaso, a gente não acorda de manhã cedo, trabalha a semana toda e vem no domingo aqui adorar e louvar a Deus em comunhão à toa. Tem um propósito nisso, tem um propósito especial para cada pessoa, porque cada pessoa é diferente, cada pessoa é única, cada pessoa tem uma personalidade única. Então, qual é o propósito que Deus chamou? Qual é o chamado de Deus para essa aventura, que é a sua vida? Então, Jonas ele tinha um chamado dele, de ir lá pregar. Dispõe que vai até Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Eu estava falando com a Rafa, que eu estou no processo de mudança agora, que a minha casa basicamente, quase todo mundo aqui sabe onde eu moro, é muito barulhento, e tal. Eu, como sou psicólogo, eu trabalho em casa, eu preciso de muito paz e tranquilidade. Coloco as pessoas para meditar, para relaxar, e aí vai, respira, relaxa, e as pessoas gritam, fulano, ciclano, amado. É difícil, trabalhar nessa situação. E eu estou me mudando para uma casa mais em cima, só que o dono da casa está com um valor muito alto. Eu tive que negociar contra ele, Assim, porque olha, esse valor ele não está, eu mandando um áudio de 6 minutos pro cara, o cara meio que ignorou meu áudio, não quis aceitar, eu estava num embate muito grande com ele. Aí eu estava conversando com o cara, assim, Rafa, eu estou no embate com ele, mas ainda que eu não fique para casa, só o fato de eu poder barganhar, sabe, eu aprender com isso, para mim já está valendo a pena. Ela falou assim, quando a gente entra no embate, às vezes a gente fica assim, tremendo, porque assim, você sai daquela situação assim, imbatível, você grita, fala tal, mas você sai dali assim, o que eu fiz, como é que foi esse negócio? Basicamente era isso que Deus estava pedindo para Jonas. Vai até Nínive, uma cidade de pecadores. O que Jonas deve ter passado? O que eu imagino que deve ter passado na cabeça de Jonas? Eu vou para Nínive, vou falar com aquele povo ali, eles vão me matar, porque aquele povo ele era conhecido como sendo um povo muito sanguinário. O rei, que era o rei daquela cidade, daquela região, era um rei muito sanguinário, muito duro. Jonas ele pensou assim, não vai dar, eu não quero, não vou não. Vou para onde? No versículo 3, então, o segundo ponto é a recusa do chamado. Jonas recusou. Por quê? Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Então, Jonas, ele fugiu de Deus, ele foi para Tarsis. Ele recusou o chamado dele, ele recusou o propósito de vida dele. Ele teve encontro com Deus. Por quê? Ele foi fugir da presença do Senhor. Então Jonas estava na presença do Senhor. Ele teve encontro com Deus, ele teve encontro com o mentor, o Salvador, mas ele teve que fugir porque ele não queria esse encontro com Deus. Mas eu pergunto para os irmãos, dá para fugir da presença de Deus? Dá para fugir do Senhor? Porque uma das coisas assim que a gente estudou na IBD recentemente foi o Salmo 139, que ele fala exatamente sobre isso, sobre como Deus ele está presente em todo local. E Davi ele vai falando isso, se subo mais alto dos céus, lá tu estás. Se eu faço o mais profundo abismo, lá tu estás também. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa, Se toma as altas da alvorada, ele fala exatamente sobre isso, que não tem como fugir da presença de Deus. Deus está conosco a todo momento, mas Jonas ele quis fugir, mesmo sabendo que não poderia. Então, Jonas se dispôs a fugir da presença do Senhor para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, longe da presença do Senhor. Ele pagou pela passagem, ele pagou para poder estar saindo, para poder, de fato, recusar. Eu não sei se na história dos irmãos, assim, em algum momento que a gente tem um chamado, Deus ele fala nos nossos corações o que a gente tem que fazer, mas chega um determinado ponto que a gente decide não fazer isso. Não, eu não quero fazer, seja por orgulho, por vergonha, por medo, soberba. A gente foge daquilo que Deus realmente colocou nos nossos corações. E tem um momento que é muito claro, em diversas histórias, para pensar, até aquele momento ali tem um limiar, que você chega ali, daqui para frente, se eu mudar,
eu vou estar colocando tudo a perder, não tem como eu voltar atrás e, Deus, então, aquele chamado, vou ir. Tem um determinado momento que você sabe que vai passar dali, e dali já deu errado, porque ele pagou, ele entrou no barco, e dali não tinha mais volta, porque o barco tinha um destino certo, que ia para Tarso, não tinha como desviar para outro lugar. Tem um determinado momento que a gente sabe que não tem retorno. Seguindo o cruzamento desse limiar, desse ponto de não ter mais retorno, sendo testes aliados, inimigos. O que aconteceu com Jonas depois que ele entrou no barco? Versículo 4: mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, lançavam no mar a carga que estava no navio, para aliviarem o peso dela. Então, basicamente, irmãos, parar para olhar para a nossa vida, quando a gente tenta fugir da presença do Senhor, a gente consegue? Não. O que vem sobre nós? A tempestade. Porque é muito interessante que hoje de manhã a gente estava falando um pouco sobre o medo, né? Sobre o temor. É importante temer a Deus. O medo, ele, de certa forma, ele é saudável, mas tem um ponto que acaba sendo não saudável, que é o pânico. E o Senhor é Deus de amor, é importante temer a Deus. Como diz Provérbios 9, se não me engano, né? O temor de Deus é o princípio da sabedoria. Então é importante temer a Deus. Mas se a gente não ouve esse temor, às vezes Deus ele envia uma tempestade, porque a gente se recusa o chamado, se recusa o propósito de vida que Deus colocou nos nossos corações. Então Deus ele envia uma tempestade, envia os testes, envia a prova. O irmão Robson aqui no domingo passado ele estava falando sobre o vale, sobre o deserto, sobre as provações, sobre a situação difícil que cada um de nós passamos em nossas vidas. E será que às vezes a gente passa por tudo isso, por desobediência, por não ter temor a Deus, por realmente não deixar Deus falar nos nossos corações, não deixar seguir o propósito, o chamado que Ele tem para nossas vidas? Jonas, porém, havia descido ao porão e, se deitado, dormia profundamente. No meio da tempestade, o barco prestes a se despedaçar, e Jonas dormia profundamente. Eu acho isso muito curioso, né? Como é que primeiro uma pessoa consegue dormir em meio à tempestade, em meio ao caos, né? Em determinados momentos, para poder fugir de uma coisa inevitável, o único momento que a gente consegue talvez não estar pensando nisso é quando a gente está dormindo. E eu sei porque assim, hoje eu atendo diversas pessoas que, por exemplo, sofrem de muitos problemas. E um delas, assim, acho que um dos problemas psicológicos mais difíceis de ser tratados é a depressão. Não sei se os irmãos sabem o que é a depressão, né? Às vezes é bem difícil explicar e entender o que é depressão. As pessoas acham que é uma tristeza, a pessoa está desanimada, ela está um pouquinho triste, vai tomar um sorvete, né? Vai fazer alguma coisa que você fica melhor. Que não, muito mais complexo. Eu gosto muito de comparar a depressão ao estado de luto. O luto de uma pessoa importante na vida, sabe? Acho que todo mundo às vezes já experimentou um pouco disso. Aqui na igreja principalmente a gente perdeu pessoas muito importantes, muito queridas, né? E a gente sabe exatamente como é que é a dor de perder alguém assim. Porque mediante a essa dor e sofrimento, às vezes não dá vontade de levantar da cama, não dá vontade de tomar banho, não dá vontade de se cuidar, não dá vontade de fazer nada, não dá vontade de comer. Parece que a vida perde o brilho, parece que o mundo fica cinza, perde a cor, perde o brilho, a comida perde o sabor, perde. Esse é o processo de luto. Basicamente é a mesma coisa da depressão. Os sintomas depressivos e os sintomas de luto, eles são muito parecidos. Então é basicamente isso. E uma pessoa, quando está em estado depressivo, quando está às vezes no luto, a pessoa que mais quer é dormir. Porque eu não quero ter contato com a minha realidade, eu não quero ter contato com essa tristeza, eu não quero ter contato com isso, eu não quero ter contato com a ira de Deus. Por isso que eu imagino que Jonas ele estava dormindo, porque se ele tivesse acordado, ele sabia que Deus ia estar ali, porque não tinha como fugir da presença do Pai. E aí o que Jonas fez, né? Chegou até ele o mestre do navio, ele disse: que passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te, invoca teu Deus, talvez assim este Deus se lembre de nós
para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: vinde e lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem sobreveio este mal. E lançaram sorte, e caiu a sorte sobre Jonas. Então, é muito interessante que Jonas, ele sabia o que estava acontecendo, mas Jonas, basicamente, ele se fez dissimulado. Não é comigo, eu vou ficar quieto aqui, ninguém vai saber que esse reboliço todo está sendo feito por minha causa. Jonas sabia, mas ele ficou quietinho na dele. Só que aí a sorte caiu sobre ele, o dedo foi apontado para ele: é você, e aí? E diziam uns aos outros, caiu sobre Jonas, versículo 8: então lhes disseram: declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Qual é a ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E qual povo és tu? Ele respondeu: sou hebreu, temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e disseram: quem é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. E disseram-lhe: que façamos para que o mar nos acalme? Porque o mar estava se tornando cada vez mais tempestuoso. Então é interessante que Jonas, em momento algum, ele procura uma solução. Ele fica quietinho na dele, colocando a vida de outras pessoas em risco. E eu fico pensando, irmãos, mediante testes e tribulações que nós passamos, umas vezes a gente finge que não é com a gente, finge que é como Jonas, se dissimula, deixa quieto, deixa pra lá. O circo está pegando fogo, as pessoas estão se matando, às vezes por nossa culpa. Deixa pra lá, não é comigo não. Enquanto aponta o dedo, é muito mais fácil às vezes de falar que é o outro. Olha, pode ser outra coisa aí, mas a gente tem uma dificuldade muito grande de reconhecer o quê? Aquilo às vezes é com a gente, é que o problema é nosso. E respondeu-lhes: tomai e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio grande tempestade. Entretanto os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, rogamos para que não pereçamos por causa da vida deste homem. Não faças cair sobre nós o sangue contra nós inocentes, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Então Jonas, ele basicamente esperou até os 45 do segundo tempo para confessar o que eles podiam fazer. Só me lançar no mar que tudo isso vai passar. Porque ele esperou ali não ter mais alternativa, não ter mais para onde fugir. Porque Jonas era fujão, ele fugiu para lá, ele tentou fugir da responsabilidade dele, ele tentou fugir colocando a vida de outras pessoas em risco. Quando não tinha mais para onde fugir, ele teve que aceitar o destino dele. Ele sabia que tinha que ser justiça e teria que ser jogado ao mar. E assim ele fez, assim ele foi ao mar. É interessante pensar, irmãos, assim, até que ponto às vezes a gente deixa a situação chegar a esse ponto, até não tem mais para onde fugir, sabe? Já está tudo em ruína, aquele chamado, todo esse processo, toda a tempestade, isso já fez um estrago tão grande nas nossas vidas, na vida de outras pessoas, mas a gente tem uma dificuldade muito grande de aceitar, de realmente se entregar. E aí Jonas, ele foi lançado ao mar. E aí sexto ponto, o abismo, a morte e o pecado. Esse para mim é o principal ponto dessa noite, é o abismo. Porque Jonas, ele foi engolido por um grande peixe. No versículo 17, departou o Senhor um grande peixe, para que tragasse Jonas. E Jonas 3 dias e 3 noites dentro do peixe. É muito importante, irmãos, esse processo de morte para a gente, para cristãos. Não sei se os irmãos pararam para pensar nisso, mas é basicamente o que nos define. Nosso símbolo é uma cruz. Por quê? É um símbolo de morte. Para a gente, a cruz é vazia. Cristo ele ressurgiu. Mas se parar para pensar, antes de Cristo, esse sempre foi um símbolo de morte. A gente prega a morte. Eu acho que um dos versículos que eu acho muito interessante, porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não quer? A minha memória é bem ruimzinha.
colinha. Viver é Cristo e morrer é lucro, como diz Paulo em Filipenses 1:21. Para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. A gente sempre prega a morte. Para mim, de certa forma, pessoalmente, eu acho que o versículo que mais sintetiza toda a Bíblia é: porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para mim, esse versículo que resume toda a Bíblia. Se pudesse deixar só um versículo na Bíblia, eu deixaria esse: que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas possa ter a vida eterna. Mas a gente está pregando constantemente sobre a morte. Por que a morte é tão importante para a gente? Porque a morte, a gente entra em contato com isso, com o abismo, com o pecado, com a nossa natureza pecaminosa. É muito importante a gente poder estar entrando em contato com isso, a gente reconhecer que nós estamos buscando ser santos, como a gente estudou hoje de manhã. A gente está buscando a santificação, buscando ser parecidos com Jesus. Mas até que ponto? Esse microfone é bem complicadinho. Não posso mandar muito não, que ele não gosta. Mas até que ponto a gente deixa de reconhecer que também nós somos pecadores, que a nossa natureza é pecaminosa. Uma das pessoas que eu mais admiro na Bíblia é Paulo. Paulo tem 2 versículos, ele traz 2 coisas em Romanos 7:15, porque não compreendo o meu modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Versículo 19, Paulo diz: porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que eu não quero, esse sim eu faço. Isso é Paulo. Paulo escreveu basicamente 80%, 70% do Novo Testamento. Todas as cartas que nós vemos no Novo Testamento foi Paulo que escreveu. Uma grande referência para a gente é o cara que fala isso. Ele reconhece que a sua natureza é pecaminosa. Ele reconhece que apesar de tentar ser santo, ele vai ser pecador. Não há um justo, não há um sequer. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. É importante, irmãos, a gente estar reconhecendo a nossa natureza pecaminosa. Reconhecemos que somos pecadores, sim. Porque o pecado é importante. Porque o erro, a morte, porque o pecado hoje representa para a gente o quê? A morte. Não é? Exatamente isso. Cristo morreu numa cruz exatamente por isso, para nos salvar do nosso pecado, que está na nossa carne, está na nossa vida. E entendendo que a gente vai um dia estar nos céus, livre do pecado, mas enquanto estivermos aqui na terra, nós temos essa natureza pecaminosa que está presente dentro de nós. Mas aí, muito interessante que de manhã, eu sempre trago muitas reflexões assim, durante a escola bíblica, por isso que eu sempre recomendo os irmãos para poderem estar presentes, porque basicamente estudar a Bíblia é isso, Errais, não conhecemos as Escrituras, nem o poder de Deus. Então estudar a Bíblia, irmãos, é fundamental, porque realmente a Bíblia é um livro de histórias, é um livro de aprendizado. Então é importante a gente estar vindo para a escola bíblica, estar estudando a palavra de Deus. O Tiago hoje de manhã, ele estava, eu até brinquei com o Tiago, que o Tiago dando aula, ele parece que está pregando. E eu, quando estou pregando, às vezes parece que estou dando aula. A gente faz um pouco dessa troca. É engraçado que o Tiago estava falando exatamente isso. Na medida que a gente tem essa natureza pecaminosa, a gente pode pecar à vontade, pode estar liberado. Como é que é? Não é bem assim. A gente tem que procurar a santidade. A gente tem que procurar realmente deixar o pecado morrer. Olhar para essa natureza pecaminosa. Olhar para o alvo que é Cristo, a cada dia. Mas ao mesmo tempo tendo noção, como Paulo nos diz, que o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal sim eu faço. A gente vai ter isso dentro de nós, mas a gente não pode ficar preso a isso. Aí é preciso deixar o pecado morrer. É preciso olhar para o que a gente realmente não está reconhecendo do chamado de Deus para nossas vidas e olhar para essa natureza nossa pecaminosa e se lançar realmente no mar. Se lançar ali, nos sacrificar aquilo que realmente está nos impedindo de crescer, nos impedindo de ter um encontro verdadeiro com Deus. Tem o 7º ponto, que é a aprovação suprema. Essa aprovação é durante esse período de pecado, o período de contato, de olhar para essa natureza pecaminosa, de olhar para essa face sombria que a gente às vezes não quer olhar. O capítulo 2 de Jonas fala sobre a oração de Jonas no ventre do peixe. Então Jonas, do ventre do peixe,
orou e disse: na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do abismo, gritei, e tu ouviste a voz. Pois lançaste-me no profundo, no coração dos mares, e na corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas, as tuas vagas passaram por cima de mim. Então me disse: lançado estou diante dos teus olhos. Tomei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercam até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolam na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se corroeram. Para mim, para sempre, contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor, Deus meu, teu Deus. Então, basicamente, Jonas, ele reconhece que ele estava no abismo, ele estava no fundo, a vida dele tinha acabado. Irmãos, isso é a coisa mais importante, porque eu faço um paralelo muito grande, né? Como eu disse, a gente vai descobrindo muitas coisas a partir da ciência, a partir de várias coisas que estão lições da Bíblia, né? Hoje, enquanto psicólogo, eu me vejo fazendo exatamente isso. Toda essa jornada aqui, tudo isso que vem dessa estrutura a partir do exemplo de Jonas. Se parar para olhar muitas outras histórias bíblicas, segue um pouco desse padrão também. Jesus teve que morrer para poder renascer e estarmos aqui salvos, né, pela sua graça, pelo seu amor. É muito interessante porque enquanto psicólogo eu escuto às vezes momentos de pessoas mais vulneráveis, nesse momento de morte, de abismo, de você estar lá, não tem mais nada, você está completamente entregue ali no pior momento da sua vida, né? Passando por aquela situação complicada, mas entendendo o que é aquilo, não fugindo mais, entendendo, se lançando ali como Jonas lançou. E nesse momento eu recebo pessoas assim no consultório, pessoas que eu atendo que falam das coisas assim, as maiores atrocidades da vida, coisas que às vezes elas não falam para ninguém, elas falam para mim. Por quê? É importante estar em contato com isso, é importante reconhecer isso, é importante passar por esse processo, porque é uma provação suprema, porque não é fácil, a gente não quer abrir mão, a gente não quer abrir mão daquilo que a gente é, a gente não quer abrir mão daquilo que é confortável para a gente não quer às vezes descer na chuva para poder vir para a igreja, a gente não quer fazer muita coisa, a gente não quer abrir mão do nosso conforto, a gente não está disposto às vezes a abrir mão para as pessoas que estão precisando, né? As pessoas que passam ali na rua, a gente fica meio assim, a gente não quer abrir mão e ir lá dar uma palavra, perguntar como é que está, a gente não quer abrir mão de muitas coisas, irmãos, mas a gente precisa abrir mão, porque senão a tempestade vem, e a gente vai ter que chegar num ponto ali, ser encurralado num cantinho como Jonas foi, e vai ter que se lançar, e às vezes esse processo é muito mais doloroso, é muito mais sofrido. Então, hoje eu recebo pessoas assim, que eles confessam isso para mim, mas às vezes eles não querem, é difícil. Eu costumo brincar, enquanto psicólogo eu aponto um espelho para a pessoa, eu não estou ali para dizer o que está certo, o que está errado, o que a pessoa deve ou não fazer com a vida dela, ela tem que decidir por ela mesma, mas eu estou ali para poder reconhecer, olha só, isso aqui que você fez, ó, é isso aqui, ó, o que você está falando, o que você está dizendo, o seu pecado, né? Lá no caso, enquanto psicólogo eu não falo o que é o pecado, a sua questão, o seu trauma, o seu problema é esse aqui, o que você quer fazer com isso? E nesse momento que a gente está no abismo, lá na barriga do peixe como Jonas estava, eu imagino que talvez, né, ser lançado no mar, entrar na barriga do peixe, acho que é um momento pior de qualquer pessoa. Eu morri, acabou para mim, perdi, morri, não tem mais salvação nisso. E às vezes, em muitas situações na vida, irmãos, a gente está assim. Eu não sei o que os irmãos passaram e vivenciaram ao longo da vida de vocês, mas se parar para pensar, ter aquela situação assim difícil, de provação, de luta, e achava que não tinha mais solução, não tinha mais saída. Foi um momento difícil. Posso dizer na vida, assim, na minha vida, 3 momentos que eu consigo pensar que foram momentos difíceis na minha vida. Meu pai, que tentou me matar por umas 2 ou 3 vezes, muitos irmãos aqui sabem disso, tive que morar aqui na igreja durante um tempo. Esse foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Eu passava por depressão por anos a fio, fui sair da depressão durante quase o final da faculdade, e a morte da minha mãe, recentemente agora em 2019. Eu posso pensar assim de uma maneira clara que esses foram os 3 momentos mais difíceis da minha vida, os momentos assim que eu lembro assim com muita dor, com muito aperto no coração, mas hoje eu estou aqui para poder louvar a Deus, porque realmente eu pude vencer tudo isso. Foram momentos de dor, momentos que eu estava lá no abismo, na barriga do peixe, mas esses foram momentos mais preciosos porque me fizeram forte, e graças a Deus eu estou aqui hoje para poder dar esse testemunho para os irmãos. E isso,
acho que cada um dos irmãos pode olhar para a sua história e tem momentos difíceis, momentos de luta ali. Mas são momentos que hoje tornaram cada um de vocês o que é. A pessoa forte, valente, graças a esses momentos difíceis. As dificuldades, irmãos, elas nos ajudam a crescer, a tornar realmente quem nós somos. Mas se a gente não estiver disposto a olhar isso no espelho, reconhecer o nosso erro, reconhecer a nossa falha, a gente não cresce, a gente não amadurece, a gente fica na tempestade, a gente fica dormindo, a gente fica apontando, querendo jogar a nossa culpa para os outros, sem estar reconhecendo que às vezes a culpa é nossa, que a gente tem que fazer a nossa parte também. Então isso é o que eu queria deixar para os irmãos, porque é o que eu vejo hoje na Bíblia, eu vejo hoje na minha prática enquanto psicólogo. Porque na medida que as pessoas elas reconhecem isso, elas vêm para mim, elas contam os segredos mais sombrios, coisas que não falam para ninguém, ela aponta o espelho. E essa pessoa ela se olha, se reconhece, começa a trilhar o seu próprio caminho. E aí é o processo de recompensa. É interessante que na psicologia, na prática clínica, quanto psicólogo, eu vejo que tem duas coisas importantes. Esse momento de vulnerabilidade, de estar lá no abismo, de estar em morte, é um momento assim, mais vulnerável que a gente não quer. Né? Mas como eu falei, esses momentos eles trazem um outro aspecto que chama de resiliência. Resiliência é um termo que na psicologia a gente emprestou da física, que fala que é a capacidade que um determinado objeto consegue suportar uma força adversa muito forte sem perder a integridade, sem se deformar, sem perder um pedaço, mas ele consegue se manter íntegro ali. A gente se torna resiliente a partir das nossas provações, a partir das dificuldades. E a gente precisa dessa resiliência para poder se tornar mais forte. Hoje, eu consigo ajudar pessoas que estão depressivas, pessoas que sofrem, às vezes, com algum parente que tem problema de dependência química. Eu consigo ajudar pessoas que estão passando por processos de luto, porque eu passei isso na minha pele. Então, eu considero hoje muito mais forte poder estar ajudando outras pessoas. Então, as dificuldades que a gente passa em nossas vidas, irmãos, é importante tornar as pessoas muito mais fortes, resilientes. Para que a resiliência ela ocorra, de uma forma geral, você precisa de duas coisas. A primeira delas é de dialogar, é de poder falar, é de reconhecer isso, é de expressar ali, como Jonas expressou. Jonas ele reconheceu que ele estava no fundo do abismo e ele clamou a Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração. O teu santo templo, os que entregaram a idolatria vã, abandonaram aquele que lhe és misericordioso. Mas, com voz de agradecimento, eu te oferecerei sacrifício, o que votarei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Então, Jonas, ele reconheceu a Deus o seu pecado, ele reconheceu as suas transgressões. E Deus o ouviu, Deus estava junto com ele. Então, é importante falar, é importante expressar aquilo que está incomodando. É importante falar, não só com Deus, Deus é importante também, mas o mandamento que a gente tem é o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Amar ao próximo é importante também reconhecer isso, compartilhar as dores e compartilhar às vezes as dificuldades, né? Falar daquilo que a gente não quer falar, a gente está com intriga, tem mentiras, tem situações difíceis, tem aquela briga com o familiar, com o irmão, coisas que realmente não quer falar, aquelas coisas difíceis, é importante falar. Porque o processo de resiliência, o processo de transformação, ele envolve isso, para você falar e reconhecer o erro. E o segundo passo é o que eu vi, para você ser uma pessoa resiliente, você precisa ter vivo. Jonas, ele estava junto com Deus, ele tentou fugir da presença de Deus, mas ele se aproximou de Deus ali no ventre do peixe. Ele pôde realmente estar próximo a Deus, porque ele queria fugir, mas ali ele pôde estar realmente próximo, realmente da maneira que Deus esperasse que Jonas fizesse. O que Deus ele mais quer é isso, não importa o pecado, porque a graça do Senhor é maior do que qualquer pecado que possa cometermos. O que importa é a gente reconhecer isso. Então, eu gosto muito de Davi, né, porque de certa forma eu andei analisando um pouco da personalidade de Davi, eu vejo que eu sou muito parecido com Davi, né, por isso que eu gosto tanto dele. Era um cara muito inconsequente, que fazia muitos erros, muita besteira, mas era um cara temente a Deus. Era um cara ali que ele tinha uma sensibilidade muito grande e ele
se derramava diante de Deus. Ele era um homem segundo o coração de Deus. Eu acredito plenamente que ele era um homem segundo o coração de Deus, porque apesar de pecador, Davi ele reconhecia que ele era pecador. Davi ele procurava fazer aquilo que era certo. Davi ele procurava fazer aquilo que realmente Deus esperava que ele fizesse, que é se arrepender, reconhecer o seu lado pecador, mas reconhecer que a graça de Deus é maior, que é capaz de perdoar ele. Então, o perdão, irmãos, é essencial nas nossas vidas hoje. A gente precisa estar colocando isso para fora. A gente não pode ficar com essa mágoa, com essa tristeza, com essa culpa, com esse ódio, com esse orgulho. Isso não ajuda a gente, de maneira alguma. É importante a gente passar por isso daqui, mas é importante também deixar isso morrer. Tem que ter essa morte, você tem que sepultar isso, para que você possa ter crescimento e possa estar junto com Deus. Então, a recompensa de Jonas foi ele estar na praia, né? Ele ser vomitado pelo peixe ali, ele foi para a praia e teve um caminho de volta. Veio a palavra do Senhor mais uma vez para o Jonas depois ali, dispõe, vai até Nínive. Assim como era a primeira vez, o que o Jonas fez dessa vez? Ele foi para Nínive, ele foi pregar lá. E aí teve essa seria a ressurreição. É o processo quando você passou por tudo isso, falou, teve um encontro, você se sente mais leve, transformado, você sente a presença de Deus ali junto contigo, você sabe que fez o que é certo, você seguiu realmente o propósito de vida, aquilo que Deus esperava, que lá no início se negou, teve que passar por tudo isso, mas depois conseguiu se renascer. A gente se renasce a cada dia, irmãos. Quando a gente reconhece que Jesus ele morreu numa cruz para nos salvar, a gente deixa morrer a nossa natureza pecaminosa e a gente se torna filhos de Deus. Nosso nome é escrito no livro da vida. Então é importante, irmãos, que a gente possa cada dia deixar o nosso pecado morrer, deixar aquela coisa que a gente sabe lá no fundo o que é. Porque Deus sabe, a gente sabe também. A gente não quer reconhecer, a gente quer apontar a culpa para o outro, porque o outro que fez e tal. A gente aponta a culpa para todo mundo, menos para nós mesmos. Quando a gente aponta para nós, a gente não quer deixar morrer. É meu mesmo, mas eu não vou aqui, eu não estou disposto a fazer o que é preciso ser feito. A gente vai ficar ali, na tempestade. Deixando morrer, a gente consegue renascer. E a gente tem essas bênçãos, que é exatamente aquela cidade, que ele pregou contra aquela cidade, uma cidade pecaminosa sim, mas ele pregou e a cidade toda se arrependeu, e todos foram salvos da ira divina. Então, nós temos o pecado, mas Deus ele é capaz de realmente nos salvar. A salvação realmente é a graça de Deus hoje para nossas vidas, o amor de Cristo. Então, irmãos, essa é a mensagem que Deus tocou no meu coração, é isso que Deus tem falado. Tantas histórias, assim, tantas coisas importantes que a gente tem a aprender na Bíblia, sabe? Então é importante poder estar se aproximando de Deus, compartilhando o amor de Cristo, sabe? Falando com o que quer que seja, compartilhando como Deus ele tem transformado a vida dos irmãos. Porque o que nos torna diferente é exatamente isso, é esse livro. É o que a gente realmente conhece e entende aqui a palavra. E como isso daqui transforma nossas vidas a cada dia. A gente faz ser o que a gente é. Ele faz estar no domingo à noite numa chuva aqui, mas adorando a Deus, mas não tem outro local que eu gostaria de estar, irmãos. Toda a sinceridade do meu coração do que aqui. Conversando com os irmãos, falando sobre isso, estando em comunhão com os irmãos aqui hoje. Eu oro a Deus para que um dia essa igreja lá possa estar lotada, assim como estava quando eu era criança. Quando eu corria por aqui, eu fazia bagunça. Hoje, quem sabe, né? O Miguel e as outras meninas podem estar aqui louvando também, pregando, dirigindo o culto, né? Orando a Deus, né? A Francisca me conheceu desde pequenininho, o Thiago também, né? Marcelma, Zeli me conheceu pequenininho também aqui na igreja, Zeli, não lembro, minha memória é bem ruim. Vizinha dos teus pais quando você nasceu. Sim, Zeli também conhece a minha história, todo mundo conhece a minha história aqui, né? Mas é exatamente isso, irmãos. A gente poder estar. Deus tem coisas maravilhosas para a vida de cada um aqui para essa igreja. Eu vejo essa igreja completamente lotada de pessoas, mas basta que cada um de nós possamos receber um chamado de Deus. Faça o chamado hoje para pregar, para dar aula, para cuidar das crianças, é para louvar, é para, não sei, como a Nira ali, né? Ajudando no bazar, ajudando no evento. Seja o que for, Deus ele tem um propósito. Deus chamou cada um dos irmãos para poder fazer uma coisa. Eu tenho muita clareza do propósito.
todas as ferramentas que tem, o fato de eu ser psicólogo, de eu estar ajudando pessoas, de eu estar pregando, de eu estar dando aula, eu sinto exatamente que foi o propósito de Deus. Cada momento da minha vida concluiu para que eu estivesse fazendo isso. Hoje eu sinto claramente que eu estou fazendo a vontade do Pai, né? Pelo menos assim, eu tenho procurado aprender, porque eu também sou falho, eu também preciso reconhecer as minhas falhas a cada dia. Por isso que eu sempre falo para meus amigos, meus excessos vocês me falam, porque eu posso ir embora, vocês me puxam a orelha, porque eu preciso disso também, entendeu? Então é importante, irmãos, que a gente possa estar reconhecendo o chamado de Deus em nossas vidas e a gente possa estar atuando ativamente na obra. Amém? Amém.